Anzol, não adianta, se você não cevar, se você não preparar o seu local de pesca, você não vai pescar nada. Essa aqui é uma das cevas que a gente usa na rua. A sopa é a outra ceva. Como é que eu vou pescar, como é que eu vou falar do amor de Deus para aquele que está lá na rua, em situação de rua, que está com frio, está congelando nesse frio, não tem um cobertor, não tem uma roupa, não tem uma meia, uma touca, não tem um alimento. E eu quero já antecipadamente agradecer à igreja, né, que quem chega a ver pensa que nós somos poucos, mas na nossa união a gente se transforma em muitos. Não faltou um cobertor para a rua, nós fizemos o apelo, compramos 100 cobertores, já dá para começar. Fez o apelo agora, está aqui, touca, boné, tem um monte de coisa aí. Então, isso é a nossa união. Quando a palavra diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. É isso que Deus está dizendo. Deus ama aquele que dá com alegria. Não importa se o que você pode hoje é um tantinho. O outro pode dar um tantão, amém, Deus abençoe. Se você vai dar um tantinho, Deus vai te abençoar também, porque amanhã depois você também deu tantão. E nunca faça nada esperando nada em troca de Deus. Deus, Ele já dá para a gente sem pedir nada em troca. Então, é isso a mensagem que eu queria deixar para nós, que quando a gente for contribuir, quando a gente for fazer a nossa oferta, entregar o nosso dízimo, que a gente faça com alegria, tendo certeza que, primeiro de tudo, nós estamos alegrando o coração de Deus. Porque tudo aquilo que é feito para a igreja, não é para a gente consumir, é para o reino, é para aqueles mais necessitados. Muitos que são filhos de Deus, estão desgarrados, estão na mão do inimigo lá fora, mas são filhos de Deus. E que amanhã depois Deus vai resgatar, através da minha vida, através da sua vida, através da vida de cada um de nós. Por isso nós temos que preparar a nossa serva. Que a igreja Rocha Eterna continue assim, preparando a serva, cevando direitinho, para depois a gente sair a campo e ir pescar, e colher os frutos dessa serva, tudo aquilo que nós preparamos. Então eu quero nesse momento orar, e pedir para cada um também que coloque o Fábio Teixeira em oração. Hoje ele é um pescador de almas, mas eu quero hoje ele é um pescador de peixe, mas eu quero profetizar, através das nossas orações e através do testemunho da vida do Fábio, que é o melhor testemunho, é o agir dele no meio que ele está, do Plínio, né, através do agir do Plínio. O Fábio amanhã depois vai ser um pescador de almas também, e vai estar aqui conosco, amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, graças eu te dou. Eu quero agradecer a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Nós temos visto, Pai, nós temos observado que em meio às dificuldades, quando nós entregamos a Ti, Senhor, o Senhor providencia tudo, Pai. Nunca faltou, Senhor, um cobertor, nunca faltou uma roupa, nunca faltou, Pai, o valor para se pagar o aluguel, para a igreja manter aberta. O Senhor tem provido tudo, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E eu agradeço a Ti, ó Pai, e peço as Tuas bênçãos para cada pessoa, Pai, que ofertou o que está aqui à frente do Teu altar, ó Pai, que ofertou, seja uma meia, seja uma touca, seja um agasalho, e que o Senhor possa, ó Pai, abençoar também aqueles que não puderam ofertar hoje, que amanhã depois eles vão estar também ofertando na Tua casa. Abençoa, Pai, a vida do Fábio, Pai, que mesmo não estando ainda conosco, não conhecendo a Ti verdadeiramente, já foi tocado por essa obra. E eu creio, Pai, e profetizo que ele vai sim conhecer verdadeiramente a Ti, e ele vai estar aqui conosco, Pai, dando testemunho que através da vida de um filho Teu, Pai, do Plínio, ele também vai ser alcançado. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço nesta noite, meu Pai, e te agradeço. Os irmãos que trouxeram sua oferta, seu dízimo, podem entregar, fica na liberdade. Pensei que o pregador tinha ido embora.
Boa noite, igreja, paz do Senhor. As crianças vão subir? Amém? Devagar, sem correr. Já estava vendo as duas ali já correndo, já. Amém, igreja? Enquanto as crianças estão subindo, né, e as professoras também, gostaria aqui de agradecer, né, a vida do nosso visitante, nosso irmão, que está nos visitando essa noite, irmão Gustavo. É Gustavo? Foi no banheiro? Esperar ele voltar e a gente, né, apresenta ele, irmão que veio convidado pela nossa jovem Isabelle, mais um fruto aí chegando através desses jovens, que tem nos dado orgulho a cada dia. Bom, quando, né, o bispo me chamou para estar trazendo uma palavra, né, esta noite, quando ele passou a escala, e através do tema intimidade que a gente está ministrando nesta decorrer desse mês, ele abriu aí o início na Santa Ceia e a pastora vem ministrando. Eu falei, até conversei com algum dos jovens e conversando com o bispo no primeiro dia, quando ele veio falar para mim, vai ser sobre intimidade. Eu falei, nossa, é um tema simples, fácil, né, de falar, porque intimidade você vai falar o quê? Intimidade com Deus. Eu falei, amém. Vamos, e quando você começa a meditar, né, começa a entender realmente essa intimidade, e conversando com o bispo, eu fui entendendo ali, falando com o Espírito Santo, eu fui entendendo que não era algo simples. Quando a gente fala de intimidade com Deus, a gente não está falando de algo simples, né? Algo que conduz a nossa vida. Uma intimidade, ela que nos leva a um arrependimento. Essa intimidade que faz com que a gente entenda a vontade de Deus para nossas vidas. É a que gere, né, e conduz as nossas vidas no nosso dia a dia. Eu falei, amém, Senhor, o que trazer? E na semana a Priscila até me cobrou o tema, né, falou, Wesley, qual que é o tema? Eu falei, Senhor, o que eu vou trazer para a igreja? Né? E já tem algumas semanas que Deus tinha colocado algo no meu coração, mas não tinha saído um tema. E aí eu conversando com Deus e buscando, me veio intimidade para conhecermos. Intimidade que nos faz conhecer a Deus. E eu falei amém, porque conhecer a Deus é algo que muitas vezes se torna simples em nossas vidas. E meditando eu falei assim, Senhor, como eu te conheço? Algumas semanas atrás, Deus, na vida da pastora, para falar com a igreja, ele falava, igreja, vocês não me conhecem. E eu falava, Senhor, me perdoa, porque ainda não te conheço. Ou eu falava assim, Senhor, me perdoa, porque está faltando algo para me te conhecer. E falando com Deus, o Espírito Santo veio trazendo na minha vida de que muitas vezes a gente conhece um Deus só de ouvir falar. E nesta tarde, hoje, falando com Deus novamente, e olhando aqui o tema e meditando, porque eu gosto, do sábado, que eu vamos trazer a palavra, de olhar novamente todo esboço, ler novamente aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu coloquei um louvor para tocar em casa, um louvor que o Rodrigo passou algumas semanas para a gente, acho que é um louvor conhecido pela igreja, e ele falou muito no meu coração, então eu gostaria de fazer algo diferente. Vou pedir para os meninos ali da mídia colocar esse louvor. Enquanto toca esse louvor, gostaria que a igreja fechasse os seus olhos e meditasse,
na letra desse louvor. Mas que nessa letra você entenda aquilo que Deus quer da sua vida nesta noite. Aquilo que Deus quer colocar no seu coração. Para que a gente possa dar início aqui àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Então, vou pedir para a igreja fechar os olhos. Meditem, né? E deixa o Senhor falar no coração de vocês. Eu tenho um pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionar com profundidade, na intimidade. E se não preciso de formar. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religião. Então chame por ele. Chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, é só chamar. Não é sobre. Senhor, meu Deus, meu Pai,
Senhor, primeiramente queremos te agradecer. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente nesta noite. Te agradecemos porque desde o momento do louvor, o Senhor te tem feito presente, Senhor, nesta igreja. Obrigado, Senhor, pela tua glória, Pai. Não somos merecedores, mas o teu amor, a tua graça e a tua bondade nos faz sentir a tua presença, nos faz sentir esse amor a cada dia. Senhor, que possamos buscar esta intimidade contigo a cada dia, Jesus, a cada momento, Senhor. Que possamos entender a tua vontade sobre nossas vidas, aquilo que tu queres, Senhor. Uma busca da tua presença, uma busca mais incessante daquilo da tua vontade, uma busca mais por esta presença que nos domina, Senhor. Essa presença que nos enche, essa intimidade que nos faz te conhecer, essa intimidade, Senhor, que nos faz entender a tua vontade sobre nossas vidas. Senhor, eu coloco cada coração em tua presença. Não sei como eles entraram, não sei qual que é a dificuldade, qual que é o choro, mas é o Senhor que conhece, é o Senhor que limpa, é o Senhor que abraça, é o Senhor que traz o renovo. E que nesta noite podemos conhecer mais de Ti, não um Deus somente de ouvir falar, não só um Deus, Pai, Senhor, que alguém nos falou que faz milagre, mas que possamos conhecer um Deus de sentir, um Deus de contigo andar, e que possamos viver tudo aquilo que está escrito, todos esses milagres, Senhor. Que o Senhor possa abrir nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor, nesta noite. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria que a igreja abrisse lá em Salmos 23. Acho que é uma passagem bem conhecida, né? Por todos. E diz assim, Salmos 23, 1: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para juntos dos riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro do vale da morte, não terei medo, pois Tu estás do meu lado. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Aqui, estes salmos, né, um salmos que foi escrito por Davi. Algo que me chama muita atenção é a forma que ele começa. O Senhor é o meu pastor. E quando a gente fala de pastor, de pastorear, Davi ele entendia sobre o que significava essa palavra pastor. Porque antes de Davi se tornar rei, ele era um pastor de ovelha, né? Então ele entendia o que a ovelha precisava. Ele entendia o que era pastorear. E o pastor, né, quando a gente fala do pastor, o pastor ele é o cuidar, né? Quando eu estava aqui, né, escrevendo e meditando, eu falei, Senhor, o que é ser um pastor? O pastor faz, o pastor ele cuida, o pastor ele zela pela uma vida. E aí eu falei assim, Senhor, então por que o Davi, né, sendo um pastor de ovelhas, ele chegou e falou assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ali, meditando, eu pude entender a intimidade que Davi tinha para poder chamar Deus de pastor. E aí eu pergunto,
para cada um de vocês. Será que vocês podem chamar Deus de pastor? Será que vocês hoje têm essa intimidade para entender e falar: o Senhor é meu pastor? E quando a gente vai mais à frente, ele diz: e nada me faltará. Será que tem faltado algo para nós? Será que quando você olha para a sua vida, você fala assim: Senhor, me tem faltado isso, me tem me faltado aquilo? Então peraí, se na palavra ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, estar me faltando é porque a gente ainda não conheceu o seu pastor, o nosso pastor. Porque a partir do momento que eu entendo quem é o meu pastor, nada me falta. Ah, mas hoje eu não tenho emprego, hoje eu não tenho um carro, mas hoje eu não tenho uma casa. Mas aquilo que é básico do cuidado não te falta. Quando a gente fala de faltar ou de zelar, Deus ele não está falando de bem material. Davi, quando ele fala que nada vai faltar para ele não está falando de algo material. Por mais que Davi, depois que ele se torna rei, ele tem tudo. Davi, ele tinha tudo. Aquilo que ele quisesse ter, ele teria. Em qualquer momento. Porque ele é um rei. Mas mesmo assim, ele entendia do que era o faltar. Davi, quando a gente fala da história de Davi mais à frente, quando ele peca, Davi ele era tão íntimo de Deus e tão, assim eu falo, conhecia tanto, tinha tanta intimidade, que no momento que ele pecou, ele fala assim: o Senhor pode tirar tudo o material, tudo que eu tenho aqui, material, meu trono pode tirar tudo aquilo que eu posso ter de poder, só não me tira a tua presença, porque essa presença me faz o Senhor ser meu pastor, essa presença que não me faz deixar faltar nada. E aí quando ele continua, ele traz: e me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto dos riachos tranquilos. Por que ele leva para junto dos riachos tranquilos? Ali aí está um estudioso, Marcos Pessoit, mas eu estudando um pouco, fala que naquela época a ovelha ela não conseguia tomar água se o riacho ou a água balançasse muito. Se ela tivesse com muitas ondas ou ela balançasse muito, as ovelhas elas não conseguiam tomar a água, elas não conseguiam beber. Então Davi ele sabia para onde ele ia levar as ovelhas, quando Davi pastoreava. Então ele sabia, o pastor ele sabe aonde a ovelha ela tem que ir, onde ela vai beber a água, aonde levar numa água tranquila, para que ela ali possa se satisfazer da sede. E na nossa vida, Deus ele sabe para onde ele nos leva. Deus ele sabe qual que é o verde pasto, sabe aquele lugar que te traz paz, aquele lugar que te traz um descanso, aquele lugar que te traz um renovo. Isso é ser um pastor. Só que se eu não entender e não conhecer a Deus, eu não vou ter isso. Porque no momento da minha tribulação, no momento da minha dificuldade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar nas minhas coisas materiais, ou nos meus bens, ou em algo que me satisfaça, para que eu fuja de algo que está me atormentando. Ou quando a gente não conhece a Deus, e a gente começa a ter uma tribulação, o que a gente normal faz? Vai na nossa força. A gente começa nós mesmos procurar uma água para beber, uma água para saciar. E aí daqui a pouco a gente encontra o quê? Um problema maior daquilo que a gente já estava, porque a gente vai numa água que não está tranquila, porque a gente ainda não conhece o Senhor. E aqui nesta noite, eu coloquei aqui 4 passos, 4 formas de conhecermos a Deus. Porque conhecer a Deus é simples? Não, eu falo que não. Porque para mim conhecer a Deus, eu preciso entender quem é Ele. O que Ele nos pede, eu preciso começar a ter uma busca. Porque só conhecer, Wesley, você fala de um Jesus, ou de um Deus, que entregou o teu único filho, por amor às nossas vidas,
que mesmo que fosse o filho único dele, ele entregou para morrer por nós. E esse Jesus, ele veio, passou por aqui, fez seus discípulos, viveu, apanhou, sofreu dores, foi humilhado, foi crucificado, no terceiro dia ele ressuscitou, né? E hoje ele é um Deus vivo. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Eu estou falando. É muito fácil só conhecer assim. Só que a gente precisa ir mais fundo. A gente precisa entender quem é esse Deus e começar a andar com Ele. Jó, um dia ele pôde falar isso. Jó, no momento de que ele teve tudo restaurado, ele pôde falar: hoje eu não conheço um Deus só de ouvir falar, mas hoje eu conheço um Deus de contigo andar. E a gente precisa conhecer esse Deus. Então, a primeira forma de conhecer a Deus é conhecer esse amor. E lá em João 3,16, acho que é outro versículo muito conhecido, vai falar desse amor de Deus. Acho que todos conhecem. Ele diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro passo de a gente conhecer a Deus é entender aquilo que Ele fez. É entender que mesmo Jesus, sendo seu único filho, mesmo Jesus, ele sendo algo especial para Deus, porque a gente que quer pai, a gente tem o nosso filho como algo diferente, né? A Beth está ali com um filho que está doente, vida do Giovanni, né? Ficou doente, graças a Deus já está bem, né? Já está recuperado em casa, mas o pai sofre, não sofre, Beth, quando vê um filho sofrer? O pai, a mãe, a gente sofre. Imagine Deus, que Ele tinha o seu único filho, Ele olha para a humanidade e fala assim: ó, por amor a vocês, por amor a cada um de nós que estamos sentados aqui, Ele falou: vou entregar esse meu único filho por amor a deles, para que eles não pereçam, para que eles não sofram, para que eles não sintam dor. Tem um louvor que Rogério me apresentou, é do Jefferson Sueli, que diz que foi na cruz. Esse louvor diz que aquilo ali que ele passou não era para ele ter sofrido, era para você ter sofrido, era para eu ter sofrido. Aquela dor era minha, aquele sofrimento era meu, aquela humilhação era nossa, não era dele. Mas por amor a cada um de nós, o Senhor entregou o teu único filho, que veio aqui, se fez homem, se fez carne. Ele sofreu, Ele morreu por cada um de nós. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender o que é essa dor para conhecer Jesus, para conhecer a Deus. A gente não pode simplesmente achar que é algo simples. Não, mas é tão fácil. Não, não é. Não é fácil. Não fala assim que se para Deus foi fácil, não, que a gente não sabe como é que foi para Ele, mas eu imaginando como pai, aí falando de mim, imaginando como pai deve ter sido sofrido e dolorido, mas mesmo assim Ele entregou por amor a cada um de vocês. E aí eu pergunto nessa noite: será que vocês entendem isso? Quando vocês analisam esse amor, o que vocês sentem? Será que se falar algo natural? Ai, Senhor, obrigado. Não, gente. Quando a gente entende esse amor, a gente começa a conhecer mais de Deus e conhecer mais aquilo que Ele quer das nossas vidas, porque não foi acaso. Deus, Ele não entregou por um acaso a vida de Jesus, porque quando Ele fala aqui, que na parte B, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
eterna. Para que a gente possa ter a vida eterna, eu preciso entender a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso conhecer Jesus, conhecer a Deus e falar assim: Senhor, o que você quer? O que o Senhor quer da minha vida? Eu preciso começar a usar isso daqui como manual de vida. Porque não foi à toa que Jesus morreu. Eu vou ser salvo porque Deus entregou o seu único filho. Não. Eu não vou ser salvo só por isso. A gente precisa entender e conhecer a salvação e aquilo que o Senhor fez. Ele é um dos primeiros passos para que a gente possa ter a salvação. Quando Deus ele entregou o teu único filho, era o primeiro passo para a salvação. Mas não é só esse passo que Deus quer. A gente precisa conhecer esse Deus. A gente precisa conhecer esse amor e fazer jus aquilo que Jesus fez naquela cruz. Muitas vezes a gente não faz. Eu falo que por muitas vezes a gente não dá valor. A gente simplesmente vem aqui, senta, escuta desse Deus e vai embora. A gente começa só a conhecer a Deus de ouvir falar. Muitas vezes a gente chega em casa e não lê. Muitas vezes a gente chega em casa e não vai entender esse amor. Muitas vezes a gente chega em casa e não dobra o nosso joelho para agradecer a Deus por esse amor. E sabe quando a gente vai lembrar? Na Santa Ceia. Porque o pão significa a carne, o suco significa o sangue. E aí eu lembro de que Deus ele entregou o único filho dele por amor a nós. Não, precisamos lembrar a cada dia. Para que a gente possa ter uma intimidade com Deus, a gente precisa lembrar, a gente precisa saber desse amor. E no segundo passo, diz sobre obedecendo a Deus e os seus mandamentos. Lá em Filipenses 2, versículo 8. Nos traz o maior exemplo. Nos traz o maior exemplo de obediência. Filipenses 2, no versículo 8, diz assim. Eu vou ler a partir do 6, tá? Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma de humano, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Aqui a gente vê o maior exemplo de obediência. Jesus ele sabia do plano que ele tinha. Jesus ele sabia de tudo aquilo que ele ia passar na cruz, de toda humilhação que ele ia sofrer, de tudo que ele precisava passar. E mesmo assim, do versículo 8 diz assim: se humilhou e foi obediente até a morte. E essa morte foi a de cruz. Quando a gente começa a analisar a história de Jesus como exemplo de obediência, a gente vê que Jesus, ele em nenhum momento, eu falo que em nenhum momento eu acho que ele pensou em desistir. Por mais que vai falar lá, quando ele sobe no monte de Getsemane, por um certo instante, ele fala para Deus: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas eu não entendo como um momento de querer desistir.
Mas ele fez uma pergunta. E por que eu falo que eu não entendo como uma desistência? Né? Porque em nenhum momento ele esperou a resposta de Deus. A gente, quando a gente quer desistir de algo, o que a gente faz? A gente fala: Deus, eu não quero fazer isso, ou eu não quero fazer aquilo, ou como Jonas, que Deus fala assim: ó, vai para um local, eu pego o barco e vou para outro. Eu tento fugir quando eu não quero obedecer. Eu tento de todas as formas distorcer aquilo que eu tenho que fazer. E quantas vezes nós, nas nossas vidas, a gente faz isso? Quantos de vocês, Deus falou assim, ó, vai lá e faça isso, e vocês fizeram outra coisa? E um dos passos para a gente conhecer mais a Deus é começar a obedecer a palavra dele, e começar a obedecer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Eu não posso simplesmente falar: eu conheço a Deus, eu ando com Deus, e não obedeço a palavra dele. Eu não obedeço aquilo que ele quer. Sabe, nas nossas vidas, muitas vezes a gente começa a distorcer aquilo que é da palavra. Esses dias eu conversando com uma irmã, nossa irmã Michele, a gente falando sobre exatamente a nossa vida como ser humano. A gente começou a adaptar a nossa vida à Bíblia. A Michele falou isso para nós, esses dias com os jovens, na administração de jovens. A gente começou a adaptar a nossa vida à Bíblia. Eu quero isso, aí eu vou lá na palavra, busco aqui alguma coisa que vai me fazer aquilo. Não. A gente tem que começar a adaptar a Bíblia nas nossas vidas. O que Deus quer? Qual que é a vontade dele? O que Deus me manda fazer hoje? Qual que é a vontade de Deus hoje? Jesus, quando ele estava passando, andando com os discípulos, ele começa a falar para os discípulos tudo aquilo que ele ia sofrer. E o que Pedro faz? Pedro, ele começa a falar para Jesus: não, que não pode acontecer isso. Estou falando com as minhas palavras, mas mais ou menos isso. Ele começa a tentar interceder para que Jesus não sofra. E o que Jesus fala para Pedro? Afaste-te de mim, Satanás, porque você é pedra de tropeço na minha vida. Porque Pedro, ele tentou afastar Jesus de obedecer aquilo que era a vontade de Deus. E quando a gente não toma cuidado nas nossas vidas, a gente começa a dar ouvido a Pedro. A gente começa a achar que a vontade de Deus, ela não é boa, porque eu vou sofrer, porque não vai ser do jeito que eu quero, então vou escutar aquilo ali e falar assim: não faça desse jeito, vai daquele ali, daquele jeito. E a gente começa a fazer. Esses dias com os jovens eu falei que, para mim, essa parte, quando Jesus ele vai obedecer, é muito interessante. Porque Pedro é uma pessoa próxima de Jesus. Pedro, ele andou com Jesus. E Jesus, em certo momento, falou assim: aparte de mim, Satanás. E Jesus, ele sabia quem ia trair, que era Judas. E no momento ali da ceia, quando Jesus trai, quando Judas ele chega para Jesus, Jesus dá um beijo no rosto de Judas e chama ele de amigo. Porque Judas, ele estava cumprindo um propósito, levando Jesus aquilo que era obedecer a palavra. O seu amigo, quando ele é amigo de verdade, ele te leva a obedecer a Cristo. E quando eu começo a conhecer a Deus, eu sei quem é aquele que vai me levar para próximo dele. Eu paro de escutar Pedro e começo a entender quem é Jesus. E começo a escutar quem me leva mais próximo dele. Judas, por mais que ele traiu, e depois tem a história de Judas, tudo aquilo que ele sofre, ele não teve um momento de arrependimento, e Pedro ele tem. Mas Judas, ele levou Jesus para o plano, para o propósito dele. E Jesus, quando ele vai para Getsemane, que ele fala assim: se possível, passa-te de mim esse cálice. Em nenhum momento ele esperou a resposta de Deus. Ele simplesmente, depois ele falava: mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. E quantas vezes nas nossas vidas a gente fala isso para Deus? Senhor, eu estou com vontade de fazer isso. Vou falar aqui para nós casados: quantas vezes a gente já teve vontade de largar tudo? Por conta de algo, por conta de uma discussão, por conta de besteira. Quantas vezes a gente já teve vontade? Mas em algum momento a gente falou assim: Senhor, qual que é a sua vontade? Eu não vou fazer mais a minha. Quantas vezes vocês
já pensaram em desistir de um emprego? Quantas vezes vocês já falaram assim: vou sair porque eu não aguento mais, porque eu estou sofrendo, porque eu não aguento mais passar por tudo aquilo que eu estou passando. Mas você já perguntou para Deus se é da vontade dele que você saia? Às vezes Deus quer que você sofra. Mas por quê? Porque algum propósito tem. Senhor, mas eu não aguento mais passar por isso dentro da minha casa. Eu não aguento mais passar por isso naquilo que eu estou sofrendo todos os dias. Estou passando por algo que eu não aguento mais. Já buscou a Deus para... eu quero sair daqui. Já buscou para saber se é a vontade de Deus você sair dali? Eu falo que por muito tempo eu sofri com isso. Já contei aqui para vocês. Já sofri. Porque nunca fazia a vontade de Deus. Até que um dia eu escutei a voz da minha esposa. O que Deus colocou no coração dela. Que Deus falou assim: não é a hora. Eu ia fazer de novo a minha vontade. Ia sofrer por mais 1 ano, 2, 3, não sei. Só que Deus falou assim: não é a hora. Quando for, vai ser da minha vontade. Eu falei: amém, Senhor. E ali eu comecei a viver. E aí comecei a entender o que é andar com Deus. De falar assim: Senhor, obrigado. Hoje eu ando com o Senhor, porque eu começo a entender a sua vontade para a minha vida. Continuo sofrendo? Continuo sofrendo. Hoje eu escutei algo que é muito interessante, que se diz da palavra vencedor. Vocês já dividiram essa palavra? Vencedor? Vencer e dor. Para mim vencer, eu preciso ter dor. Sem dor eu não vou vencer. Só que na palavra do Senhor fala que por mais que a gente tenha tribulação, por mais que a gente tenha dificuldade, Ele diz: mas eu venci. E que através dele a gente consegue vencer. Vai ter dor? Vai ter dor. Mas a gente vai vencer. E na palavra perdedor, tem dor? Tem. Só que a gente desiste no meio do caminho. E a gente começa a perder as demais dores que nos leva a vencer. E Deus, Ele nos quer fazer vencedor. Conhecendo e entendendo intimidade com Deus. Precisamos ter essa intimidade. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos obedecer cada dia mais a sua palavra. E não fazer mais a nossa vontade. Fazer a nossa vontade é muito fácil. Muito fácil. Eu falo que sair de um emprego é fácil? É. Sair de uma casa é fácil? É. Basta você ir. Para aqueles que são casados, novamente eu falo, abandonar tudo é fácil? É. Mas é aquilo que Deus quer para a vida de vocês? Aquilo que Deus quer nesta noite para a vida de cada um de vocês? Não. Deus, Ele quer que vocês vençam essa etapa da vida de vocês. Então comece a obedecer, comece a ter intimidade, comece a conhecer a Deus verdadeiramente. Entende porque um dia Ele morreu na cruz por amor à vida de cada um de vocês. Busque a vontade de Deus. Senhor, eu quero sair desse lugar que eu estou. Senhor, eu não quero mais sofrer, mas que seja da sua forma, que não seja da minha. Eu creio que Deus aqui, Ele tem novas oportunidades para cada um de vocês. Deus, Ele tem uma nova vida, uma nova esperança. Basta vocês entenderem qual que é a vontade dEle. Às vezes a vontade do Senhor é que você saia, sim. Às vezes é que você saia, mas não do seu jeito. Saia debaixo da vontade de Deus. Saia debaixo de uma bênção de Deus. Saia debaixo de uma obediência e não de qualquer jeito. Porque Deus, Ele tem uma nova vida, uma nova esperança. Deus, Ele tem algo novo para nossas vidas, amém? E continuando, no terceiro, diz exatamente sobre isso, vivendo a vontade de Deus e as suas obras. Lá em Romanos 12, 2,
Diz assim em Romanos 12:2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da sua mudança, de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler novamente. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Será que a gente tem imitado? Será que a gente tem vivido aquilo que o mundo tem vivido? Será que a gente já entrou dentro de um sistema e tem vivido só simplesmente como o mundo vive? Eu falo que o mundo, ele muitas vezes ele nos corrompe se a gente não conhece Deus. Ele vai te corromper. O mundo, ele vai te levar a fazer algo que não é da vontade de Deus. Porque por muitas vezes, quando eu não conheço a Deus, eu não entendo qual que é a vontade dele. Mas ele diz: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Eu preciso deixar Deus me transformar. E a transformação, ela começa aqui. Eu preciso começar a entender. Eu preciso começar a renovar isso daqui, a minha mente. Eu preciso começar a me renovar. Uma renovação através daquilo que Deus quer para a minha vida. Porque aí ele diz: a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu pergunto novamente nessa noite: vocês querem viver a boa, perfeita vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Será que eu tenho vivido isso? Será que eu tenho vivido a vontade de Deus? Porque ela é boa. Dolorida? É. Mas ela é boa. Ela é agradável. E ela é perfeita. Nada de Deus é imperfeito. A vontade dele para a vida de vocês, ela é boa, ela é agradável. Basta vocês quererem obedecer e falar: Senhor, eu quero ser transformado. Nesta noite eu quero trazer aqui para vocês, igreja, vamos transformar nossa mente. Vamos renovar. Vamos entender qual que é a boa e a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Deus, ele quer um renovo na vida de cada um de vocês. Deus, ele quer transformar vidas aqui dentro. Cada tema que Deus tem colocado no coração do bispo e colocou desde o começo do ano, a gente começou com cura. Deus, ele tem curado. E cada tema, Deus, ele tem feito a sua obra. Cada tema, Deus tem transformado. O último tema foi coragem. Deus nos encorajou a viver. E eu falo que cada tema, ele vem se encaixando. E quando a gente fala de cura, começa a ser curados. A gente precisava ser curado em algo nas nossas vidas, em situações que às vezes a gente nem conhecia, para depois começar a ter coragem de enfrentar as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas tribulações. E quando eu começo a enfrentar curado, eu começo a conhecer Jesus e começo a ter uma intimidade com Ele. E quando a gente começa a entender todos esses temas, e o tema central da igreja é determinação. Eu entendo que esse ano, Deus, ele quer uma rocha eterna diferente. Ele quer vidas curadas, vidas transformadas, mas encorajadas e determinadas a viver o novo de Deus. Deus, ele tem algo diferente, mas a gente precisa ser uma igreja determinada. E a gente só consegue ser uma igreja determinada através de uma intimidade com Deus. Aqui a gente, eu oro todos os dias, peço para que Deus, ele abra as portas de um novo lugar para nós, de novo templo. Eu oro, eu falo que é a minha vontade, a minha oração, né? Meu desejo para que a gente possa ter o nosso espaço.
Todos os dias. Todos os dias eu falo, Senhor, que o Senhor possa abençoar e mostrar o caminho. Mas para isso, ele precisa de uma igreja determinada. Só um ou dois não vai fazer. Só os líderes conseguem? Não. Só o bispo consegue? Não. Ele precisa de uma igreja transformada e determinada, para que quando a gente chegar no nosso espaço, a gente comece a entender a vontade de Deus naquele local. Nas nossas vidas, o que Deus espera de nós. E por último, eu trago que é algo que eu falo que todo cristão ele um dia precisa fazer, né? Que é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aqui todo mundo já aceitou Jesus? Aquele que ainda não aceitou, a gente vai ter oportunidade hoje. Mas conheçam esse Deus primeiro e aceitem Jesus. Aqui a gente precisa aceitar Jesus. E lá em Romanos 10, (9) vai dizer assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e que em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarado com a boca que você é salvo. Acertar Jesus, entender que Ele é o meu único e suficiente Salvador, a gente entender quem é Ele, é entender o porquê que Ele sofreu, o porquê que Ele morreu, por cada um de nós. Sabe, Deus Ele espera isso de nós, das nossas vidas, para que a gente possa conhecer cada vez mais Ele. Mas eu preciso reconhecer quem Ele é. Eu preciso aceitar que Ele é o único e suficiente Salvador. Lá em João 6 até o 7, vai falar do que Jesus falou. Aquele que não quiser abrir, João 14, do 6 ao 7, vai falar exatamente sobre reconhecer a Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecerem, saberão quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. A gente precisa aceitar esse Jesus, porque Ele é o único que nos leva ao Pai. Ele é o único que nos faz conhecer quem é o Pai verdadeiramente. Jesus Ele vai falar: eu sou o caminho. O caminho é aquele que te guia. O caminho é aquele que te leva. Para aí eu volto em Salmos 23, para verdes pastos e as águas tranquilas. O caminho é aquele que Ele vai abrindo tudo aquilo que você encontra de dificuldade. Ele é a verdade. Ele é o único que é a verdade. É um caminho reto, é um caminho de verdade, é um caminho verdadeiro. E Ele é a vida, Ele é a nossa vida. A gente precisa viver esse Jesus. A gente precisa entender quem é Ele e começar a viver, porque aí sim, verdadeiramente, a gente vai conhecer o Pai. A gente já está indo para a parte final. Gostaria de chamar os levitas. Será que a gente tem conhecido esse Deus, esse Jesus? Será que a gente tem tido uma intimidade com Ele de falar assim: Senhor, hoje eu entendo qual que é a sua vontade, hoje eu entendo para me obedecer,
Hoje eu te conheço, Jesus. Como João um dia pôde falar, não mais só de te ouvir, não só mais de ouvir falar, mas de contigo andar. Nessa noite eu pergunto, quem é que não conhece a Jesus e quer conhecer Ele? Quem é que ainda não, fosse Senhor, ainda não aceitei o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida? Ou aquele que já aceitou, né? Aquele que eu falei assim, Senhor, eu já te conheço, eu já aceitei como o Senhor como Salvador da minha vida, e fala assim, Senhor, nesta noite eu quero corrigir aquilo que tem me afastado de Ti. Senhor, eu quero ter uma nova esperança, de um novo caminho, de uma vida restaurada, de uma vida transformada, como está lá em Romanos, uma transformação através da nossa mente. Esse Deus hoje que a gente serve, que a gente fala e que a gente conhece e que a gente precisa buscar essa intimidade, é um Deus que nesta noite Ele quer trazer um novo dele para a vida de vocês, para nossas vidas. Deus hoje Ele oferece uma oportunidade de trazer um novo, uma nova realização, uma nova esperança. Então, enquanto os levitas estão aqui adorando, gostaria que a igreja ficasse de pé e colocasse sua vida em oração. E aquele que sentir no seu coração e fala assim, Senhor, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso ter mais intimidade, Senhor, eu preciso te buscar, eu preciso de um renovo. Vem até aqui à frente. Temos os intercessores, né, as intercessoras, temos os líderes que vão estar orando pela vida de vocês. Mas não deixe para amanhã aquilo que Deus quer da sua vida hoje, aquilo que Deus Ele tem hoje para a sua vida. Deus Ele tem uma nova esperança, Ele tem um renovo. Amém? Então, enquanto os levitas adoram, coloque a vida de vocês, né, feche os olhos, coloque a vida de vocês, e aquele que sentir possa vir aqui até a frente. Amém? Novas realizações esperam por Ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou.
novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Oh Deus, neste momento, queremos nos colocar em Tua presença, queremos nos colocar no Teu altar, Jesus. Que nessa noite não sairemos daqui da mesma forma que entramos, com as mesmas preocupações, as mesmas dores. Que se alguém aqui entrou com vontade de desistir nesta noite, se alguém aqui entrou com vontade de se parar, de falando que não aguenta mais, que não aguenta mais viver esta vida, que não aguenta mais viver desta maneira que está vivendo, que o Senhor possa neste momento estar trazendo um renovo de mente, que o Senhor possa estar transformando, para que possa viver o novo de Deus, para que famílias possam ser transformadas, restauradas, para que casas possam ser, oh Jesus, casas possam ser, Pai, Senhor, renovadas através da Tua vontade, que vidas, Senhor, possam estar se achegando mais, Senhor, a viver aquilo que o Senhor quer, que possamos ser uma igreja, Jesus, preocupadas com uma intimidade, preocupadas em Te buscar, Senhor, não aquilo pelo aquilo que o Senhor possa nos dar, oh Senhor, como bem material, mas pelo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Oh Senhor, é o único caminho, é a única verdade, é a única que nos traz a vida, Senhor. Que possamos Te buscar cada dia mais, que possamos ter essa intimidade, Senhor.
uma intimidade que transforma, uma intimidade que renova, uma intimidade que traz um avivamento e uma intimidade que traz o arrependimento, Senhor. Oh Deus, venha nos visitando, Senhor. Enche, Senhor, enche nossas vidas. Enche, Senhor, nos transborda, Pai, Senhor, com a Tua vontade. Oh, Senhor, que Teu Espírito Santo possa nos encher, Jesus. Possa nos transformar, nos transbordar, Jesus. Senhor, que possamos ser cheios até não conseguir ficar de pé. Que possamos nos encher a não conseguir ficar mais de pé, Jesus. Mas que possamos nos prostrar e nos humilhar na Tua presença. Que possamos nos humilhar, Senhor, cada dia mais na Tua presença. Que possamos cair de cara no pó, Senhor. De cara no pó, Deus. Oh, Jesus. E que venhamos sentir dores, Pai, Senhor. As dores do arrependimento, Jesus. Que possamos nos arrepender, Senhor, de um dia ter nos afastado da Tua presença, Senhor. De termos, Senhor, nos afastado da Tua vontade. Que possamos nos arrepender, Senhor, de um dia ter saído, Pai, Senhor, debaixo das Tuas asas, Deus. E que nesta noite, Senhor, possamos ser pessoas, Senhor, com o coração arrependido. E que possamos voltar, Senhor, voltar para o centro, Pai, Senhor, para o centro da Tua vontade, Deus. Que não venhamos ser homens carnais, mas sim homens espirituais, que Te busca, Senhor. Que possamos ter um avivamento nesta noite, Deus. Oh, Senhor, nos perdoa, Deus, nos perdoa, Pai, porque ainda não Te conhecemos, Jesus. Nos perdoa, Senhor, porque como igreja não conhecemos a Ti. Oh, Senhor, estamos, Senhor. Oh, Senhor, só estamos Te buscando, Pai, por aquilo que o Senhor pode nos dar, Senhor. Nos perdoa, Deus, porque só queremos alguém em troca, Jesus. Estamos esquecendo de quem o Senhor é, Senhor. Nos perdoa, Deus, nos perdoa, Senhor. Não merecemos, Pai, Senhor. Não merecemos, Deus. Oh, Jesus. E que o Senhor possa transformar, Senhor. Renovar nossas mentes, Senhor. E que a partir de hoje possamos Te conhecer, de contigo andar, meu Pai. Que não venhamos ser igreja, Senhor, conformada só de ouvir falar de Ti, Jesus. Que possamos sair desse comodismo, Pai, de não Te buscar mais, Senhor,
de achar que não precisamos mais orar, de achar que não precisamos mais, Senhor, ler, de achar que já sabemos de tudo, Deus. Nos perdoa, Pai, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Deus. Declare que é Yeshua, Yeshua. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se faz presente. Obrigado, Jesus, porque em nenhum momento o Senhor nos desamparou. Obrigado, porque em nenhum momento o Senhor deixou de nos amar, Senhor, mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo, mesmo se afastando de Ti. O Senhor se fez presente esta noite e nos ensinou que possamos sair daqui, Jesus, diferentes, entendendo a Sua vontade, que possamos ir por uma semana, Jesus, uma semana de meditação, uma semana de busca, e uma semana, Senhor, de vitória, que mesmo através das dores, o Senhor nos faz vencedor, Senhor. Obrigado, meu Deus. Que você possa estender as suas mãos. Que a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Quem concorda diz amém. Temos o nosso café, viu, igreja?